Muito boa noite para todos vocês que estão em casa, nos assistindo ao vivo e online. Muito boa noite para todos vocês aqui do presencial em Belo Horizonte. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sou o professor Campidério de Processo Penal e nós vamos estudar hoje princípios constitucionais do processo penal. Ok? Pois bem, pessoal, nós vamos começar aqui explicando o porquê de estudar processo penal. Muito rapidamente. Por que nós vamos estudar processo penal? Vamos estudar processo penal primeiro porque cai na nossa prova. Esse é o primeiro motivo da gente estudar processo penal. Vai ser cobrada a nossa prova tanto objetiva quanto a nossa prova discursiva. É uma das 4 matérias que vão ser cobradas lá na nossa prova discursiva. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, de que adianta eu conhecer o direito penal se eu não torná-lo efetivo? De que adianta eu saber enquadrar a conduta do sujeito no tipo penal, amoldá-la àquele crime, àquela infração penal, se eu não souber efetivamente aplicar aquelas penas, se eu não puder efetivamente reprimir aquela conduta criminosa? Então, o estudo do direito processual penal é necessário também para isso. Porque o Estado, ele fica condicionado. O Estado, ele fica condicionado ao devido processo legal para punir alguém. Então, o que é conceitualmente esse direito processual penal? Qual é a importância desse direito processual penal? Repetindo, então, muito mais do que apenas um ramo do direito, ele é o ramo do direito ao qual o Estado precisa se submeter para exercer o seu direito de punir. Eu quero só abrir aqui rapidamente para vocês, aqui, entre aspas, o seguinte: já está na sua área, na área do aluno, esse material que nós vamos exibir aqui em sala de aula, e também um texto suporte feito por mim para vocês, sobre os princípios constitucionais do direito processual penal. Mas não basta só isso. E aqui, ainda dentro das mesmas aspas, eu já mando a primeira dica para a gente passar nesse concurso. A gente precisa ler. A gente precisa assistir, ler e escrever. Então, precisamos assistir às aulas? Sim. Nós, professores, estamos aqui para trazer até vocês o conteúdo mais abrangente possível, aquele que mais tem sido cobrado pelo CESP e o mais atualizado que a gente consegue. Mas não basta assistir às aulas, é preciso ler. Ler o quê? A doutrina que a gente puder. Se não puder ler a doutrina, vamos ler os PDFs, vamos ler a jurisprudência, os informativos, vamos ler questões e fazer questões testando em casa. E precisamos escrever, precisamos ter um bom caderno. 99% dos aprovados têm um bom caderno. Os outros 1% eu não conheço. Então, todos os nossos aprovados aqui no Supremo, no último concurso, que representaram 65% dos aprovados em delegado federal, todos faziam isso. Assistiam, liam e escreviam. Ok? Então, estou fornecendo material e vamos assistir às aulas, mas, obviamente, que precisamos complementar isso, fecho aspas, e voltamos aqui ao direito processual penal, a sua importância, o seu conceito. Então, conceitualmente, o que é o direito processual penal? Eu já sei que ele é importante para a minha prova, já sei que ele é importante para a aplicação do direito penal material. Mas o direito processual penal, ele é o quê? Um conjunto de normas. O direito processual é um conjunto de normas. E normas é o gênero cujas espécies são princípios e regras legais. Princípios constitucionais e regras legais. Então, o direito processual penal é esse conjunto de normas que vai regular a aplicação efetiva do direito penal. E vai regular essa aplicação efetiva do direito penal desde a fase das investigações preliminares, passando pelo exercício do direito de acusar
pelo exercício também da jurisdição e abrangendo ainda contraditório, ampla defesa e os recursos, os meios e recursos inerentes à ampla defesa. Então, o direito processual penal é esse conjunto de normas, de princípios constitucionais e regras legais que vai regular tudo isso que nós vamos estudar aqui para passarmos a nossa prova de delegado federal. Desde as investigações preliminares, a ação penal, processo, procedimento, contraditório, ampla defesa, os ritos e os recursos. Tudo isso é objeto do direito processual penal, por isso nós precisamos estudá-lo. Porque o Estado, repito, para fazer valer o seu jus priendi, o seu direito-dever de punir, ou o seu poder-dever de punir, ele precisa se submeter ao devido processo legal. É preciso, para a aplicação da pena, para o autor, coautor, partícipe de um crime, é preciso que ele seja submetido ao devido processo legal. Essa é a importância de estudarmos o direito processual penal. Ok? Pois bem, e por onde nós vamos começar o estudo do direito processual penal? A gente vai começar do começo, do princípio. Ou, melhor, dos princípios constitucionais do processo penal. E aí a gente precisa ver o conceito de princípio. A gente precisa saber o que é princípio. Para que ele serve? E eu tenho aqui alguns conceitos. Na verdade, 5 conceitos diferentes de princípios que se complementam. Esses 5 conceitos que a gente vai ver, eles são complementares. A gente começa com José Afonso da Silva, que diz o seguinte, olha, princípios são mandamentos nucleares de um sistema. Princípios são mandamentos nucleares de um sistema. Ou seja, ele é um núcleo em torno do qual, voltei sem querer, perdoem, ele é um núcleo em torno do qual as outras normas vão circular. Então, o princípio é aquele mandamento nuclear e dele as outras normas, elas vão sendo feitas, vão surgindo, vão sendo orientadas. Então, é um mandamento nuclear, ele está no centro. Mas ele, além de ser um mandamento nuclear do sistema, esse princípio, ele é fundamental e se irradia por todo o ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Princípio é o mandamento nuclear do sistema. Ele está no centro do sistema. E as outras normas gravitam em torno dele, ou as outras normas gravitam em torno deles princípios. Esse mandamento nuclear, ele vai se irradiar. E aí eu gosto muito de usar o meu talento artístico. Vamos imaginar um sol. O Sol, ele se irradia por todo o sistema solar. Ele aquece todos os planetas do sistema solar, ou boa parte deles. E ele aquece a Terra na quantidade certinha para ter vida aqui. Os princípios fazem a mesma coisa, eles vão se irradiar pelo ordenamento jurídico. Eles vão jogar luz sobre o ordenamento jurídico. E ao fazer isso, eles vão preencher lacunas, eles vão dar sentido harmônico às normas. Eles vão nos possibilitar a correta interpretação, a correta compreensão das normas que devem ser vistas à luz desses princípios. Então, as demais normas ou as regras legais, elas devem ser lidas sob a luz dos princípios constitucionais. É por isso que muitas vezes se discute, será que esse artigo ele é constitucional? Ele foi recepcionado? Ele está conforme a Constituição? Porque a gente precisa ler aquele determinado dispositivo legal com as luzes principiológicas. Então, além de mandamento nuclear de um sistema,
os princípios eles irradiam para todo o sistema jurídico, dando a tônica da interpretação da harmonia. É só isso, professor? Não. Os princípios são mais do que isso. Os princípios são mais do que isso. Os princípios também são, nas palavras de Robert Alexy, eles são mandamentos de otimização. Mandamentos de otimização. O que é isso? Os princípios determinam que as coisas sejam feitas de uma forma ótima, da melhor forma possível, dentro das situações fáticas e jurídicas que se apresentam. Então, princípios são mandamentos de otimização, que determinam que as coisas sejam feitas de uma forma ótima, que as coisas sejam feitas da melhor forma possível dentro daquela realidade fática e jurídica. É sempre fazer o melhor que você puder com as ferramentas que você dispõe. Robert Alexy nos dá essa conceituação de princípio. Temos ainda um quarto entendimento, um quarto conceito, que diz que princípios são ponto de interpretação e elaboração. São ponto de partida de interpretação e elaboração das outras normas, de todo o ordenamento jurídico. Então, os princípios, eles são fonte, de maneira que as outras normas que forem produzidas, elas devem ser produzidas conforme os princípios, respeitando-os. Uma norma legal não pode contrariar um princípio constitucional. Então, sempre que uma norma for feita, é preciso ir lá na fonte, preciso ir nos princípios e verificar, essa norma está conforme os princípios? Nós não temos uma comissão de Constituição e Justiça nas casas legislativas? Justamente para verificar se aquilo está conforme a Constituição, se aquilo está conforme os princípios constitucionais. Porque os princípios são fonte dessa elaboração de outras normas. E para fechar, não menos importante, os princípios têm uma função normagética. Normagética, que termo horrível. Eles funcionam como normas, eles regulam casos concretos. E qual a importância da gente lembrar desse conceito? Porque no passado, os princípios eram entendidos como meras proposições políticas. No passado até recente, coisa de 3 décadas atrás, antes da Constituição de 88, os princípios eram vistos como meras proposições políticas. Mas a partir do momento que foram erigidos a condição de princípios constitucionais e cláusulas pétreas, eles têm que ser respeitados e eles passam a regular casos concretos. E nós temos princípios regulando casos concretos o tempo inteiro. Basta vermos as decisões do Supremo Tribunal Federal, aplicando uma interpretação principiológica a casos concretos. Então, os princípios, mais do que mandamento nuclear de sistema, mais do que meios de se dar uma interpretação harmônica e uma compreensão real das outras normas, mais do que determinar que algo seja feito de uma forma ótima, da melhor maneira possível, mais do que nos ajudar aí na elaboração de outras normas, eles são normas aplicáveis a casos concretos. Então é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, é sobre os princípios constitucionais do processo penal. E aí eu já adianto para vocês que estão aqui, nos assistindo presencial, para vocês que estão no online, nos assistindo ao vivo em todo o território nacional, para vocês que estão aí de dia, de tarde, de noite, de madrugada, nos assistindo em gravação, nós vamos viajar na aula de hoje. Nós vamos viajar por boa parte do ordenamento jurídico
processual penal. Então, na aula de hoje, a ideia é trazer para vocês os princípios com uma carga teórica interessante, uma carga jurisprudencial também, mas com alguma aplicação concreta, alguma abordagem também prática em questões do CESP. Então, a gente vai dar uma viajada aqui por outros termos, por outros temas, melhor dizendo, afins dos princípios constitucionais, todos eles do âmbito do processo penal. Então, não se assustem quando a gente, por exemplo, falar de sentença, quando a gente, por exemplo, falar de provas, nós vamos trazer os princípios com essa carga de praticidade, de normatividade que eles têm, e a gente começa aí com o princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição. Princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição. O que a Constituição diz? Está na tela aí. 2 incisos, o inciso 37 e o inciso 53. O 37 do artigo 5º da Constituição diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E o 53 diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esse princípio da jurisdicionalidade é uma garantia de todos nós cidadãos, de que nós seremos processados e julgados perante um juiz natural e imparcial. É uma garantia de que a pessoa que vai nos julgar, caso a gente pratique uma infração penal, não vai ser escolhida a dedo. Porque todo tribunal de exceção é enviesado, é torto. E ele segue o viés de quem o instituiu, designou. Então, a Constituição nos assegura que, caso venhamos a praticar uma infração penal, seremos julgados por um juiz natural e imparcial, um juiz competente conforme as regras de competência previamente estabelecidas. A Constituição nos dá essa garantia. Ok? E aí, a gente tem lá as regras de competência estabelecidas nos artigos 69 a 91 do Código de Processo Penal. Vocês terão aulas de competência com o professor Belo, que tenho certeza vai esmiuçar esse assunto. Já tiveram atribuições, inclusive, com o professor Bruno Zampier, que falou das 38 atribuições da Polícia Federal, não é isso? E terão também as aulas de competência. E comigo nós teremos princípios de inquérito. Ok? Pois bem, só que nós temos N exceções a esse princípio. E eu quero tratar cada uma das exceções com vocês, porque são exceções muitas vezes corriqueiras nas provas do CESP. Vamos lá. Primeiro, incidente de deslocamento de competência. O que é isso, professor Campidella? Incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência está lá no artigo 109 da Constituição, no inciso 5A, combinado com o parágrafo 5º. Repito, artigo 109 da Constituição, no inciso 5A, combinado com o parágrafo 5º. Esse incidente de deslocamento de competência é o seguinte: em determinados casos de grave violação de direitos humanos, embora sejam de competência da Justiça Estadual, é possível que uma pessoa, o Procurador-Geral da República, suscite perante o Superior Tribunal de Justiça o incidente de deslocamento de competência, para pegar e jogar isso da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E o STJ, em seus julgados, e eu recomendo a leitura do incidente de deslocamento de competência 1, da irmã Dorothy, e do incidente de deslocamento de competência 2, do advogado Manuel de Matos, da Paraíba. Irmã Dorothy do Pará, Manuel de Matos da Paraíba. Então, nos incidentes de deslocamento de competência 1 e 2, o STJ deixou clara a necessidade de 3 requisitos básicos para que haja o deferimento de deslocamento de competência, para que um crime de competência estadual passe a ser de competência federal, para que a gente excepcionalize a regra do juízo natural.
Percebem? O juiz natural seria o juiz estadual. Mas nós vamos excepcionalizar essa regra no incidente de deslocamento de competência. Vamos tirar de um juiz e vamos jogar para outro. Quais são os requisitos? Os requisitos são que haja uma grave violação de direitos humanos. Por exemplo, a morte da vereadora Marielle e do motorista Anderson é uma grave violação de direitos humanos. Assim como foi a morte da irmã Dorothy, uma grave violação de direitos humanos. Assim como foi a morte do advogado Manuel de Matos, que lutava contra grupos armados, uma grave violação de direitos humanos. Mas não bastam requisitos, são necessários 3. O primeiro, então, grave violação de direitos humanos, dei 3 exemplos aí. Segundo requisito, que haja um risco de responsabilização internacional do país. Que a ONU ou outras organizações internacionais, elas estejam ameaçando de nos punir enquanto país. Então, no caso da irmã Dorothy, houve sim um risco de responsabilização internacional graças à repercussão do crime. No caso do advogado Manuel de Matos, mais ainda, porque ele e várias testemunhas mortas no caso, haviam sido ouvidas, inclusive pela ONU, que sugeriu, que recomendou ao país que desse proteção a elas. E o STJ ainda diz no seu julgamento lá do incidente de deslocamento de competência número 2, que ele diz o seguinte: ou o país não deu a segurança, ou se deu, ela não foi eficiente, porque as pessoas morreram. Então havia o risco de responsabilização internacional. Agora, e o terceiro requisito? No caso da advogada Marielle, da vereadora Marielle e do motorista Anderson, também há esse risco de responsabilização internacional. Por quê? Porque parlamentares europeus sugeriram a adoção de medidas econômicas, de embargos econômicos contra o Brasil. Então há um risco de responsabilização também. Mas são precisos 3 requisitos: grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização internacional do país e que as autoridades locais não tenham condições de dar a resposta efetivamente necessária àquele caso concreto. Então, repito, além da grave violação de direitos humanos, além do risco de responsabilização internacional do país, é necessário que as autoridades locais não tenham condições de dar a efetiva resposta necessária àquele caso concreto. Terceiro requisito, é necessário que as autoridades locais não tenham condições de dar efetiva e necessária resposta àquele caso concreto. E aí eu citei 3 casos aqui. Irmã Dorothy, o STJ indeferiu o incidente de deslocamento porque, embora entendesse presentes os 2 primeiros requisitos, entendeu que o terceiro não estava presente, porque, segundo o STJ, as autoridades do Pará tinham sim condições de dar resposta, tanto é que deram. Os 5 investigados se tornaram réus e foram condenados e todos foram punidos. Então, o STJ mandou bem, realmente não deveria ter deferido o incidente de deslocamento, suscitado pelo Procurador-Geral da República, porque as autoridades locais tinham condições e deram a resposta. Já no caso do advogado Manuel de Matos, o STJ deferiu o incidente e mandou para a Justiça Federal. Só que naquele caso, o STJ diz na decisão dele: as autoridades locais foram unânimes no sentido de que não tem condições de dar resposta. Era um grupo de extermínio muito forte, composto por muitos policiais, e o juiz do caso, o promotor do caso, o chefe da Polícia Civil, o Procurador-Geral de Justiça, o governador do estado falaram: nós não temos condições de combater essa milícia. E aí o caso foi para a Justiça Federal. E já no caso da vereadora, estou maluco falando advogada, né? No caso da vereadora Marielle e do motorista Anderson, os 2 primeiros requisitos estão presentes. O caso não foi suscitado. A Procuradora-Geral da República disse numa reunião no Rio de Janeiro que estudaria a possibilidade de suscitar o incidente de deslocamento de competência, mas ela não suscitou. Por quê? Porque ali o terceiro requisito não tem como preencher. Dizer que as autoridades locais não têm condição de dar a resposta efetivamente necessária, estando o Estado sob intervenção federal com a força armada lá, não se sustenta. É o mesmo que dizer: nós não temos condições de resolver um problema interno, quando mais um problema externo. Se estamos com as forças armadas no Rio de Janeiro, não dá para dizer que as autoridades locais não têm condição de dar a resposta.
E tanto o chefe da Polícia Civil quanto o Procurador-Geral de Justiça deram entrevista e disseram: nós temos condições de dar a resposta e vamos dar a resposta. Então ela não suscitou, provavelmente, por falta do terceiro requisito. Ok? Mas eu cito esses 3 casos porque incidente de deslocamento de competência é algo que está efervescente e há uma possibilidade de cair na nossa prova. Talvez até numa questão discursiva. Ok? Então, tem que ser, repito, tem que ser suscitado pelo Procurador-Geral da República, perante o STJ, e segundo as decisões do STJ, são necessários 3 requisitos: grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização internacional do país, e que as autoridades locais não tenham condição de dar resposta adequada. Essa é a primeira exceção. E aí, vocês viram com o Bruno Zampier, nas 38 atribuições da PF, vocês viram a Lei 10.446, certo? Que trata dos crimes de repercussão interestadual e internacional que exigem repressão uniforme. Lá no artigo 1º, inciso 3 da lei, vamos conferir, toda vez que o professor fica mais velho, ele começa a falar as coisas, ele tem que conferir. Então vamos, Lei 10.446. Primeiro vamos conferir o número da lei, se é essa mesmo. É essa mesmo? É. Artigo 1º, inciso 3. Olha aí na tela. Trata da possibilidade da Polícia Federal investigar, sem prejuízo das investigações das polícias estaduais, investigar, dentre outros, olha lá o inciso 3, aqueles casos de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, que tratem da violação de direitos humanos que o Brasil se comprometeu a reprimir. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se o incidente de deslocamento de competência, e prestem muita atenção, joga para mim, por favor. Se o incidente de deslocamento de competência for deferido, o caso sai da Justiça Estadual e vai para a Federal. Automaticamente, quem investiga? Polícia Federal, que tem a atribuição exclusiva de Polícia Judiciária da União. Mas, ainda que o caso não seja federalizado, a Polícia Federal pode investigá-lo, desde que preenchidos os requisitos da Lei 10.446. Repercussão interestadual e internacional, que exige a repressão uniforme e que atinge a grave violação de direitos humanos. Então, por exemplo, no caso da vereadora Marielle e do motorista Anderson, ainda que o caso não seja federalizado, a Polícia Federal pode investigá-lo com base da Lei 10.446. Ok? Se ele for tornado federal, obrigatoriamente a PF vai investigar, porque ela tem a exclusividade de Polícia Judiciária da União. Mas ainda que não seja federalizado, enquadrando-se na Lei 10.446, qual o enquadramento? Casos com repercussão interestadual e internacional que exige repressão uniforme, e no caso inciso 3, relativo à violação de direitos humanos, a PF pode investigar. Mesmo não sendo federalizado, a PF pode investigar, porque preenche os requisitos da 10.446. Ok? Pegadinha interessante. E aqui, só para mostrar, nós temos um inciso novinho aqui, de abril desse ano, o inciso 7. Inciso 7 dessa lei, que trata aqui dos crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, né, de ódio ou aversão às mulheres. Então esse inciso 7 aqui é novo, e o CESP gosta de fazer pergunta de coisa nova. Então, como é de abril, pode perguntar, pode cair na nossa prova, então depois dê uma olhadinha, por favor. Uma revisada nesse inciso 7 do artigo 1º da 10.446. Bacana? Voltando aqui, então, vamos para a nossa segunda exceção. Prorrogatio fori e artigo 73 do CPP. Então, é o seguinte, nossa segunda exceção aqui ao princípio do juiz natural e imparcial, o princípio da jurisdicionalidade ou garantia de jurisdição. Prorrogatio fori, o que é isso? Quando se trata de competência em razão do lugar, competência, portanto, relativa, regra geral lá no artigo 70 do CPP, uma vez exercido o direito de ação penal, o Ministério Público ofereceu a denúncia, a defesa é chamada a se manifestar. Em se tratando de incompetência relativa do juiz, uma incompetência em razão do lugar, é preciso que a defesa se manifeste sobre ela no primeiro momento. Então, no prazo ali da defesa, o sujeito saiu por fez a denúncia, o sujeito foi citado para apresentar a resposta à acusação, no prazo da resposta à acusação, ele deve suscitar
ali a exceção de incompetência em razão do lugar, no caso, né, que a gente está tratando, ou em preliminar a sua resposta à acusação. Ele entra com uma exceção de incompetência, ele entra com uma preliminar na resposta à acusação, alegando a incompetência relativa. Se ele não fizer isso, há a chamada prorrogação da competência. O juiz que era inicialmente incompetente em razão do lugar, ele se torna competente. Isso se chama prorrogatio fori. A preclusão. Então, repito, a incompetência em razão do lugar do juiz, ela deve ser alegada no primeiro momento em que a defesa se manifestar nos autos, sob pena de preclusão e de prorrogação, ou seja, o juiz que era inicialmente incompetente se torna competente. Isso é uma exceção ao princípio do juiz natural, porque o juiz natural era outro, conforme as regras de competência, era outro juiz que era o competente em razão do lugar. Mas como a defesa não alegou no momento oportuno, no prazo da defesa, há a chamada prorrogação de competência, prorrogatio fori, o juiz inicialmente incompetente se torna competente. Outra exceção, o artigo 73 do CPP, isso foi questão de CESP já. O artigo 73 do CPP, vamos ver o que ele diz, vamos colocar na tela aqui o que diz o artigo 73. Eu sou muito visual, gente, então eu gosto às vezes de mostrar. Meio São Tomé, ver para crer, aquela coisa toda. Está na tela o artigo 73, olha só. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, olha só que interessante. No caso de ação penal privada, de exclusiva ação penal privada, o querelante pode escolher entre o lugar da infração e o lugar de domicílio ou residência do réu. E ele pode escolher, é uma faculdade. Então vai que no lugar que o cara praticou o crime é um juiz muito bonzinho, muito benevolente, que passa a mão na cabeça de todo mundo e fala, eu não vou entrar com a minha queixa-crime nesse juiz não, eu vou entrar no juiz daqui, de onde o sujeito mora. Eu posso escolher isso. Eu, querelante, posso escolher. Mas atenção, é o lugar da infração ou domicílio ou residência do réu. Não é do querelante. A pegadinha pode vir daí. Bota a cidade do querelante, bota a cidade do querelado e bota o lugar da infração. Onde pode ser proposta a ação? No lugar da infração ou no domicílio ou residência do querelado, do réu. Ok? Essa é uma outra exceção também que a gente traz aí do princípio do juiz natural, em que você pode escolher, você sai da regra geral do lugar de competência, da competência em razão do lugar, você tem uma exceção àquela regra geral. Conexão e continência também são exceções em que, por motivo de prova dos crimes, ou para evitar tratamentos diferenciados, o Código de Processo Penal determina a reunião daquelas infrações penais dentro de um mesmo processo. A conexão e continência trata disso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma conexão em que uma mesma associação criminosa, ela praticou um furto de um carro numa cidade, um roubo do carro na outra cidade, e 2 dias depois usou esses 2 veículos para praticar um assalto a banco, eu tenho uma conexão, essa conexão ela determina que esses 3 crimes eles sejam objeto de um mesmo processo, que eles estão conexos. E isso para fins probatórios. Às vezes a continência também, eu tenho um concurso de pessoas e a continência determina que aquelas pessoas respondam ao mesmo processo. Isso que eu estou falando está nos artigos 76 e 77 do CPP. Então, embora de repente eu tenha uma situação em que um crime deveria correr num determinado juízo em razão do lugar e outro crime num determinado juízo em razão do lugar, como no caso dos furtos e roubos dos carros que eu citei, do roubo a banco posterior, como eles estão conexos, reúnem-se todos os crimes no mesmo processo. Então é uma exceção àquela história, né, do artigo 70, que o crime vai ser apurado no lugar da infração, onde ele se consumou, ou onde houve o último ato de execução no caso de tentativa, é o que está no artigo 70, eu tenho exceção a essa regra no caso de conexão e continência, que eu vou reunir todos os crimes em um único juízo, ok? É uma exceção interessante da gente trazer também.
E uma outra exceção, a prevenção. A prevenção é uma regra segundo a qual, né, aquele juiz que primeiro se manifestou sobre os fatos, ele se torna prevento. Ainda que eu tenha vários juízes competentes, imaginem, por exemplo, um caso de extorsão mediante sequestro, que a vítima é privada da liberdade em Belo Horizonte, e aí as pessoas, os sequestradores, levam essa vítima para Varginha. Em Varginha, a polícia consegue descobrir onde onde a vítima está sendo mantida, onde é o cativeiro, e aí representa por mandado de busca e apreensão. Quando chega lá, os bandidos correm e são presos em São Paulo, em flagrante. Como o primeiro juiz que se manifestou nos autos foi o juiz de Varginha, que deu mandado de busca e apreensão, ele se tornou prevento. Então, a prevenção também, ela é uma espécie de exceção, né, em que aquele juiz que primeiro se manifestou, ele se torna prevento. Então, é uma regrinha também importante da gente saber quando trata de juiz natural e imparcial. Interceptação telefônica. O que interceptação telefônica interessa para nós aqui em termos de princípio da jurisdicionalidade ou garantia da jurisdição, juiz natural e imparcial? Muito, o CESP adora perguntar isso, adora perguntar sobre a lei de interceptação telefônica, adora perguntar a lei de organização criminosa, adora perguntar a lei de lavagem de dinheiro, e nós vamos ver tudo isso aqui. Interceptação telefônica. A lei de interceptação telefônica, nós vamos falar sobre ela em outros momentos também, mas ela diz, no artigo 1º dela, que a ordem de interceptação, ela deve ser proferida pelo juiz competente da ação principal. Está escrito na lei, o juiz competente da ação principal. Só que o que acontece? Aqui é aplicada a chamada teoria do juízo aparente. O que é isso, Campideri? Teoria do juízo aparente? Segundo a teoria do juízo aparente, eu vou considerar, para fins de saber se aquele juiz tinha competência para dar aquela interceptação, eu vou considerar os elementos existentes no momento que ele concedeu a ordem. Então, se no momento que ele concedeu a ordem, os elementos conhecidos determinarem que ele era o competente, ainda que a posteriori se descubra que a competência é de outro juízo, aquela ordem dele e as provas produzidas em razão dessa ordem são válidas. Isso acontece demais. Você está investigando um determinado crime, imagina, investigando um crime de tráfico de drogas. Aí você pede a interceptação telefônica no juízo da vara de tóxicos de Belo Horizonte. Depois de 15 dias ou 30 dias interceptando, você descobre que, na verdade, está investigando uma associação para o tráfico transnacional. E aí, puxa vida, mas o juiz era incompetente porque o tráfico é transnacional. Mas no momento que ele deferiu a ordem, você não tinha essa informação. Então, pela teoria do juiz aparente, ele era aparentemente o juiz competente, a ordem dele é válida e as provas derivadas da ordem dele também serão válidas. A mesma coisa pode acontecer, você está investigando alguém e depois descobre que o chefe dele é um deputado federal, ou é um juiz de direito, e aí o juiz era inicialmente incompetente, mas a partir do momento que você viu que havia uma pessoa com foro especial por prerrogativa de função, então você remete aquilo para o tribunal competente. Essas provas são nulas? Não, porque no momento que ele concedeu a ordem, aparentemente ele era o juiz competente, ok? Então, primeira observação da lei de interceptação telefônica é essa. O que interessa para a validade da ordem judicial de interceptação telefônica e das provas decorrentes dessa interceptação determinada são os elementos existentes no momento em que a ordem foi proferida. Por isso se fala a teoria do juízo aparente. Aparentemente, aquele juiz era o competente. Depois de 15, 30 dias se descobriu que o competente é o juiz federal, porque o tráfico não é local nem é interestadual, o tráfico é transnacional. Então, por ser transnacional, súmula 522 do STF, artigo 70 da Lei 11.343, competência do juiz federal. Mas perde-se aquelas provas? Não, porque aparentemente no momento em que a interceptação foi deferida, aparentemente aquele juiz estadual
de Tóxicos de Belo Horizonte era o competente. Quando descobriu que ele não é mais o competente, o que ele faz? Declina e encaminha para o juiz federal. E aí segue a investigação na Justiça Federal. Ok? Então, interceptação telefônica, observar isso. CESP adora perguntar isso aqui. Bom, conforme prometido, uma questãozinha aí do CESP agora sobre o nosso último slide. Nesse caso aqui, observem na tela o seguinte. O sujeito, eu coloquei em vermelho ali o que interessa, né? O sujeito praticou um crime em Anápolis. Mas olha só, onde que ele mora? O sujeito mora em Goiânia e praticou um crime em Anápolis. Um crime de ação penal privada. Então ele mora em Goiânia e praticou um crime em Anápolis. E aí o CESP quer saber de você o seguinte, onde é que eu posso propor essa ação? E aí o CESP coloca a pegadinha, a casca de banana, dizendo o seguinte, a vítima mora em Mineiros. Isso aí é só para complicar vocês. Por quê? Onde é que pode ser proposta? Artigo 73, no lugar da infração ou no domicílio ou residência do réu. Bacana? Então esse é um tipo de questão que pode cair na prova de vocês. E aqui uma questão sobre interceptação telefônica. Olha só aí, eles querem aí digamos assim, a opinião correta, qual é a alternativa correta, né? A nossa prova de delegado federal vai ser certo ou errado, não vai ser nesse estilo aqui, a nossa prova vai ser certo ou errado, mas aqui a gente consegue, analisando essa questão, a gente consegue também verificar como o CESP tem cobrado. Mas olha só aí, na linha A, vocês já percebem aí, uma pegadinha fraca, digamos assim, ruim. Porque quer saber o seguinte, é impossível a prorrogação do prazo de autorização da interceptação. Mentira, a gente pode prorrogar várias vezes, né? 15 em 15 dias, o período máximo por vez, mas eu posso prorrogar várias vezes. Mas olha a linha B aí, o que diz a linha B? O juiz competente para determinar a interceptação é o competente para processar e julgar o crime de cuja prática se suspeita. No entanto, a verificação posterior de que se trata de crime para o qual o juiz seria incompetente não deve acarretar a nulidade absoluta da prova colhida. Essa é a correta. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, a verificação posterior. O que é isso? Teoria do juiz aparente. No momento em que a decisão foi feita, aparentemente o juiz competente era aquele que deu a decisão. Se posteriormente novos elementos disserem que ele não é o competente, perde tudo? Não. Continua valendo. E aqui uma questão do CESP cobrando justamente esse conhecimento. Bacana. Vamos para frente. Volta para mim aqui. Pessoal, outra exceção. E aqui é uma discussão maior. Eu falei que, segundo as regras de conexão e continência, quando há um concurso de crimes na conexão ou um concurso de pessoas lá na continência, os processos devem ser, ou as pessoas, os crimes e as pessoas devem ser reunidos no mesmo processo. Tanto para fins de prova, quanto para evitar tratamentos diversos para pessoas que concorreram para a mesma infração penal. Ok? Com base nisso, o STF editou a súmula 704. A súmula 704, pode pôr na tela, por favor. Ela diz o seguinte, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Pode voltar para mim. O que essa súmula quer dizer? Essa súmula se discute, na verdade, assim. O sujeito tem foro especial, praticou uma infração penal em concurso com quem não tem. E o STF tinha o entendimento que devia reunir todo mundo no mesmo processo e ser julgado todo mundo no tribunal competente. Caso o mensalão aconteceu isso. No mensalão, o STF julgou todo mundo lá, em 2007. E o STF dizia o seguinte, isso não fere o princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição, não fere o princípio do juiz natural. Isso é perfeitamente possível, porque é a própria Constituição que gerou essa exceção de se julgar determinadas autoridades em determinados tribunais, e no caso, por exemplo, deputados federais julgados no Supremo, e quem praticar infração penal junto deles vai ser julgada no Supremo também. Era esse o entendimento do Supremo, e o Supremo fez a súmula 704 para isso. E o Supremo também tem aquele entendimento, né, inclusive de que não fere o princípio, a gente vai falar sobre isso, o princípio do grau de jurisdição,
o julgamento do sujeito num tribunal originariamente competente e que ele não tenha opção de apelar. Que não fere, porque o princípio do plural de jurisdição, ele está numa convenção internacional e, portanto, ele está abaixo da Constituição, a gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Então, a Constituição é maior e, se ela determina um foro especial, então aquele foro deve ser mantido, ok? Pois bem, mas por que eu estou falando aqui da súmula 704? Então, eu reuni o corréu sem foro especial com o réu que tem foro especial, todos sendo julgados pelo tribunal competente. Exemplo, pessoa sem foro pratica o crime em coautoria com o deputado federal e ambos vão ser julgados no STF. Isso não fere o princípio do juiz natural, é a súmula 704 do STF. Só que o STF mudou o seu entendimento. O entendimento atual do STF qual é? O entendimento atual do STF, isso está no PDF que eu forneci para vocês, algumas decisões do STF nesse sentido. O entendimento atual do STF a regra é de que haja cisão processual, que haja desmembramento. Essa é a regra. A gente ainda vai falar, obviamente, da ação penal 937 aqui, mas vamos chegar lá por partes, ok? Como Jack Estripador, vamos por partes. Mas então é o seguinte, então a regra hoje do STF é cisão processual. Fica no tribunal, no STF, no STJ, no Tribunal de Justiça, no TRF, no TRE, ou seja, no tribunal competente originariamente, só autoridade com foro especial prorrogativa de função. O corréu fica na primeira instância. Essa é a regra atual. Essa regra atual, esse entendimento, melhor dizendo, não é regra atual, esse entendimento atual do Supremo é pós-mensalão. Porque o mensalão, eles viram que eles não têm condições de ser corte originária, então começaram a fazer a cisão. E qual é a exceção? A exceção do STF, o entendimento do STF é o seguinte, a regra então é desmembrar. Só fica no Supremo, ou só fica no STJ, ou só fica no TJ, a efetiva a autoridade que efetivamente tem o foro especial prerrogativa de função. Quem não tem, vai para a primeira instância. Exceto se os fatos estiverem de tal forma imbricados, que a cisão por si só trouxer prejuízo para a apuração. Então, o entendimento atual do Supremo é de que, em havendo concurso de pessoas, uma ou algumas delas com foro especial prerrogativo de função e outras não, a regra é de que haja o desmembramento, as pessoas sem foro ficam na primeira instância, as pessoas com foro vão para o tribunal que é competente. Esse é o entendimento que deve ser seguido, exceto, repito, se os fatos estiverem de tal forma imbricados, ligados, emaranhados, amarrados, que a cisão por si só traga prejuízo à apuração, à investigação, à instrução criminal. Esse é o entendimento mais moderno do Supremo Tribunal Federal. Bacana? Esse é o entendimento mais moderno do Supremo Tribunal Federal sobre a questão aí de corréus e foro especial por prerrogativa de função. Bacana. Outra exceção importante aqui. Súmula vinculante 45 do STF. Essa súmula tem sido muito cobrada nas provas do CESP. E aí eu peço uma atenção especial. A súmula vinculante 45 do STF, ela trata de quê? Ela trata da competência do tribunal do júri quando ela colidir com foro especial por prerrogativa de função previsto exclusivamente em Constituição Estadual. Então, nós vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui a Constituição Federal, de 88, que diz que o Tribunal do Júri tem competência para os crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri tem competência para os crimes dolosos contra a vida. Quando a Constituição diz que, por exemplo, um juiz de direito vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, ou TRE, se for um crime eleitoral, está dizendo o seguinte, ó, o juiz de direito
que praticar um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo TJ. O juiz de direito que praticar um crime eleitoral, ele vai ser julgado pelo TRE. Então, veja que a própria Constituição está criando uma exceção à competência do Tribunal do Júri. Ela diz como regra geral que o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, e ela diz como norma especial que no caso do juiz de direito, no caso dos promotores de justiça, eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado ao qual estão vinculados. Assim como os juízes federais serão julgados pelo TRF. Falando aqui, né, dos crimes comuns e tal. Se juízes federais, procuradores da República, juízes estaduais, promotores de justiça praticarem crimes eleitorais, eles vão ser julgados pelo TRE. Mas percebam que é a própria Constituição que traz essa exceção. Então se respeita essa exceção. Se a própria Constituição está dizendo, ó, crime doloso contra a vida é júri, mas se for juiz de direito, é Tribunal de Justiça. Pô, a própria Constituição está criando uma exceção a ela. Perfeito. Tranquilo. Agora o problema é que às vezes a Constituição estadual estabelece foros privilegiados, foros especiais. Exemplo, chefe de polícia civil. Exemplo, procurador de Estado. Exemplo, vereador. Tem alguns cargos no Estado que a Constituição estadual estabelece um foro especial deles serem julgados perante o TJ. Mas não existe essa norma na Constituição Federal. Então, a Constituição estadual cria foros especiais, prerrogativa de função, para certas autoridades estaduais. Vale isso, vale. Até o momento que isso conflitar com a Constituição Federal. E acontece. Então, imagine que a Constituição estadual, e ela está sendo colocada nesse nível para mostrar que ela está abaixo da Constituição Federal, imagine que a Constituição estadual estabeleça que o chefe da Polícia Civil tenha foro no TJ. Vale, se ele praticar um crime de peculato, por exemplo, ele vai ser julgado no TJ. Mas e se ele praticar um crime doloso contra a vida? Há um conflito da Constituição estadual com a Constituição Federal. Quem que vence? Constituição Federal, súmula vinculante, número 45. Autoridades para a gente prestar atenção na nossa prova, que já foram cobradas, por exemplo, Procurador do Estado. Procurador do Estado não tem foro previsto na Constituição Federal. Mas a Constituição do Estado pode trazer que ele tenha, geralmente traz. E se ele praticar um crime comum, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado dele. Mas e se ele praticar um crime doloso contra a vida, ele vai a júri popular, súmula vinculante no 45. Quer ver uma outra autoridade que pode ser uma pegadinha, que eu faria essa pegadinha na prova, se eu fosse examinador? Vice-governador de Estado. Porque o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado, eles têm lá no artigo 51 da Constituição, só podem ser processados e julgados se tiver autorização 2/3 da Câmara, e eles têm foro especial lá no Supremo, presidente e vice-presidente. Mas governador, a Constituição só fala governador com foro no STJ. Só fala governador, não fala vice. E as constituições do Estado trazem o vice, com foro especial. Então, se o vice-governador praticar um crime doloso contra a vida, onde é que ele vai? Júri popular. Se o governador praticar, STJ. Se o vice-governador, júri popular. Por quê? Ele não tem previsão de foro na Constituição Federal. Seria uma pegadinha muito interessante essa aí, que vocês iam acertar, que estão me vendo falando isso aqui. Né? Bacana. Questão de prova CESP. Questão de prova CESP. Percebam que a linha B, que está em negrito aí, para chamar a atenção, ela é cópia ipsis literis da súmula 704. Segundo o entendimento expendido pelo STF, a atração por continência e conexão do processo do corréu ao foro prerrogativo de função de um dos denunciados constitui violação das garantias do juiz natural e da ampla defesa. Ou seja, eles pegaram a súmula 704, inverteram a redação para torná-la errada e puseram aí na sua prova. Então você precisa perceber o seguinte, olha, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro prerrogativo de função dos denunciados não constitui violação das garantias do juiz natural da ampla defesa. Eles só tiraram não, fizeram um copia e cola e tiraram não, da súmula 704. Ok? Então, qual é a correta aí, só para a gente tirar essa curiosidade, que a gente sempre fica com a curiosidade, né? Qual é a correta? A letra E, já deixei em vermelho para facilitar a identificação.
A lei processual penal, porque eu quero falar sobre ela também. A lei processual penal tem aplicação imediata e aplicável tanto os processos que iniciarem após a sua vigência, quanto os processos que já estiverem em curso no ato da sua vigência, e até mesmo os processos que apurarem condutas delitivas ocorridas antes da sua vigência. Artigo 2º do CPP. Professor Campidelli, o que isso tem a ver? Eu chamo atenção para isso, porque isso tem sido também, isso pode vir como uma pegadinha na nossa prova. Exemplo. No habeas corpus 127.900, habeas corpus 127.900, anotem esse número, do Amazonas, habeas corpus 127.900. No habeas corpus 127.900, o que o Supremo decidiu? Ele decidiu o seguinte, olha, vou fazer uma orientação a partir de agora. A partir de agora, nos procedimentos especiais, deve ser observada a regra constante no artigo 400 do CPP, ou seja, o interrogatório deve ser o último ato da instrução criminal. Habeas corpus 127.900, do Amazonas. O que isso quer dizer? Se você olhar a lei de tráfico, se você olhar o Código Eleitoral, se você olhar o Código de Processo Penal Militar, lá está dito o seguinte, que o primeiro ato da instrução criminal vai ser o interrogatório. Isso não vale mais. E o Supremo diz o seguinte, vou fixar essa orientação, e ela vale a partir da data de publicação do acordo, que foi 3 de agosto de 2016. Então, desde 3 de agosto de 2016, aquelas instruções criminais que ainda não se encerraram devem atender a essa orientação do STF. Ou seja, o interrogatório do acusado deve ser o último ato da instrução criminal. E aqui eu cito 3 exemplos em que isso não é respeitado na lei de tráfico, no Código de Processo Penal Militar e no Código Eleitoral, 3 exemplos que eu estou lembrando aqui de cabeça, e nesses 3 casos, aquilo que está escrito na lei não vale mais, porque vale agora a orientação do STF desde 3 de agosto de 2016. Mas o que isso tem a ver com o artigo 2º, professor? Tem a ver porque o STF disse expressamente o seguinte, essa orientação não vai desconstituir, não vai invalidar as instruções criminais que foram feitas antes. Ela só vale para aquelas instruções criminais que na data de publicação dessa orientação ainda não estavam encerradas. Se já estavam encerradas, aplica-se aquela lei anterior, a lei processual do tempo. Aqui nós estamos mudando por força de orientação um procedimento, estamos mudando o rito de algumas leis, mas essa mudança de rito ela só vale daqui para frente. Independentemente da data que o crime foi praticado, porque é uma mudança meramente processual. Então, as mudanças processuais, elas valem desde o início da vigência da lei processual. Ok? Então, aqui o CESP quer saber isso de você. Então, a lei processual penal, ela vale a partir do momento da vigência dela. Independentemente da data que o crime foi praticado. Ela se aplica de imediato. A não ser que ela seja uma lei processual híbrida, que também tenha questões penais, aí não. Aí ela sendo uma lei processual híbrida, ela só vai ser aplicada àqueles crimes praticados a partir da sua vigência, se ela for pior, e se ela for melhor, obviamente que ela vai retroagir. Exemplo que aconteceu no Brasil, com a Lei 9099 de 95, que criou a exigência da representação no crime de lesão corporal de natureza leve ou culposa. A Lei 9099 de 95, lá no artigo 88 dela, passou a exigir representação. Então, é uma norma processual híbrida, mas ela é favorável. O que teve que fazer? Teve, então, que notificar as vítimas para ver se elas queriam representar. Então, ela retroagiu. Ela era híbrida, mas era favorável, então ela retroage. Se é, por exemplo, um tipo penal que exige representação e para de exigir e deixa de exigir, é uma norma processual híbrida, pior. Então, ela só vale para aqueles crimes a partir dela. Ok? Agora, quando for uma norma processual, uma norma exclusivamente processual, ou uma norma processual penal pura,
ela aplica-se de imediato a todos os casos, independentemente da data em que os crimes e infrações penais foram praticados, ok? Então é isso que o CESP perguntou nessa questão, é isso que está escrito no artigo 2º do CPP, é isso que eu estou aqui insistindo com os senhores e com as senhoras, e por favor, habeas corpus 127.900 do Amazonas, está valendo a orientação desde 3 de agosto de 2016. Pergunta, professor, vale até para a lei de drogas? A orientação do Supremo vale para todos os procedimentos especiais previstos na legislação especial, porque os procedimentos especiais previstos no CPP já havia essa regra. O 400 já estava sendo aplicado. Nos procedimentos especiais previstos em legislação extravagante, vale desde 3 de agosto de 2016 até para a lei de drogas, até para o Código de Processo Penal Militar, até para o Código Eleitoral e outros procedimentos que forem encontrados, ok? A orientação do Supremo é que vale. Então, quando você pega a lei de drogas e olha lá, interrogatório do acusado no primeiro momento da instrução criminal, aquilo não vale mais. O mesmo no CPM, Código de Processo Penal Militar, CPPM, e o mesmo no Código Eleitoral, e o mesmo em outras leis que vocês encontrarem. Então, só para fechar, respondendo a sua pergunta, interrogatório do acusado, desde 3 de agosto de 2016, seja o procedimento que for, ele será o último ato da instrução criminal. Bacana? Decisão do Supremo. Uma outra questão aí que eu trouxe para vocês, aqui do CESP também, ela diz o seguinte: em determinada situação, um juiz de direito, um promotor de justiça, um procurador praticaram crimes comuns dolosos contra a vida. E aí quer saber de quem é a competência, né? Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, será do Tribunal de Júri a competência para processar e julgar somente o... Então, lembra que eu falei durante a explicação das exceções? O juiz de direito tem o foro especial previsto na Constituição Federal. Então, a própria Constituição criou uma exceção, respeita essa exceção. O promotor de justiça tem uma exceção criada pela Constituição Federal. Se a própria Constituição criou essa exceção, respeita essa exceção. E o procurador de Estado? Ele não tem essa exceção criada na Constituição Federal. Então, no conflito da Constituição Estadual com a Constituição Federal, prevalece a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida, prevista na Constituição Federal. É uma questão que o CESP fez com base nisso aí também. E a ação penal 937? Embora isso seja tema do professor Pelo, eu vou só mencionar a ação penal 937, não vou entrar em discussão maior com vocês, mas só para lembrar que desde 3 de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o foro especial por prerrogativa de função, numa decisão ali envolvendo parlamentar, entendeu que o foro especial por prerrogativa de função, ele aplica-se somente aos crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionado às funções. Durante o exercício do cargo e relacionado às funções. Durante o exercício do cargo e relacionado às funções. Esse é o primeiro ponto. Então, objetiva-se aí uma limitação, porque o Supremo viu, mais uma vez, que ele não dá conta. Lembra que a gente falou sobre a mudança de entendimento pós-mensalão? Que antes o Supremo julgava todo mundo lá. Depois que ele fez o mensalão, que ele viu que ele não tinha condições de ser uma corte originária, penal, ele mudou o entendimento. Opa, vamos jogar agora, vamos ficar aqui só com quem tem foro, e quem não tem foro a gente manda para a primeira instância, exceto se os fatos estiverem de tal forma imbricados que isso prejudique a instrução criminal, a investigação e a instrução criminal. Após isso, o Supremo falou assim, opa, mas mesmo julgando só as autoridades com foro especial, nós não estamos dando conta, porque é muita autoridade praticando infração penal, nós não estamos dando conta. Nós não somos para isso. Então, o que vamos fazer? Vamos limitar aqui no Supremo só aqueles casos aí dos crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, e aí o Supremo tem jogado para a primeira instância uma série de processos envolvendo parlamentares até o momento. Ok? Essa é a realidade da ação penal 937. E o segundo ponto é o seguinte, o que acontecia antes? A pessoa tinha o cargo, enrolava o processo lá no Supremo até pós-instrução. Na hora do julgamento, ela renunciava e comunicava ao Supremo, o Supremo declinava da sua competência para o juiz de primeira instância.
Só que aí o Supremo mudou o seu entendimento em 2014 e falou o seguinte, ó, isso é má-fé processual. Até 2014 o Supremo acatava e declinava. Em 2014 resolveram, ó, peraí, os caras estão dando bicicleta na gente. Então vamos mudar o entendimento. Qual é a mudança de entendimento? Uma vez concluída a instrução criminal, não podia mais, e o sujeito intimado para apresentar alegações finais, não podia mais mudar o entendimento. E aí o Supremo resolveu colocar isso na ação penal 937, dizendo o seguinte, olha, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, ou seja, concluída a instrução criminal e determinada a intimação, publicada a intimação do sujeito, qualquer que seja o motivo que ele perdeu o cargo, não vai mais afetar a competência do tribunal originariamente competente. Então o sujeito é deputado federal, praticou o crime durante o exercício do cargo relacionado com as funções, foi feita a instrução criminal, houve a publicação do mandado de intimação. Se ele renunciar ao cargo, se ele perder o cargo, o que acontecer com o cargo dele não interessa mais. O julgamento será feito pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer que seja o motivo dele perder o cargo. Porque antes era assim, se ele renunciasse, o Supremo, desde 2014, passou a entender que se ele renunciasse, mantinha no Supremo. Nesse momento, se ele renunciasse, mantinha no Supremo. Se ele perdesse o cargo porque terminou o mandato, ele não fosse reeleito, aí mandava para a primeira instância. Aí o Supremo evoluiu. Então aqui são 3 degraus de evolução. 3 degraus de evolução. Primeiro degrau de evolução, antes de 2014, o Supremo entendia o seguinte, está o processo Supremo, se o cara renunciasse até na véspera do julgamento, já tinha feito instrução criminal, já tinha apresentado a alegação final, na véspera do julgamento, se ele renunciasse, mandava para a primeira instância. Esse foi o primeiro degrau. 2014, o Supremo evolui. Opa, se ele renunciar após a instrução criminal, é má-fé processual, então nós não vamos mandar para a primeira instância, vai ficar aqui com a gente. Agora, se ele perdeu o cargo por outro motivo, porque foi cassado ou porque terminou o mandato, aí a gente manda para a primeira instância. Ficou um entendimento moderado. E agora veio o terceiro degrau, a evolução máxima. Primeiro a gente vai manter aqui só o que tiver relacionado com o cargo e praticado, né, durante o cargo e relacionado com as funções. Segundo, pós-instrução criminal, está lá no foro especial. Fez a instrução criminal, publicou o mandado de intimação, se ele renunciar ao cargo, se ele perder o cargo, se ele não for reeleito, não interessa. Se já chegou nessa fase, o julgamento vai ser feito na corte onde ele está. Então é um terceiro nível de entendimento supremo, trazido aqui na ação penal 937. Bacana? Eu não vou perder maior tempo, eu vou deixar essa batata quente para o professor Belo, para ele poder esmiuçar melhor com vocês a ação penal 937. Agora, pessoal, são muitas exceções. Vamos para 2 exceções aqui agora, que estão acontecendo à torta e à direito, e que o STJ entende que não há aí ofensa ao princípio do juízo natural. Primeiro, mutirões em varas. Segundo o STJ, a designação de um juiz para trabalhar em regime de mutirão em vara não fere o princípio do juízo natural, não fere o princípio da identidade física do juiz. O artigo 399, parágrafo 2º, diz que o juiz que fez a instrução deve julgar. Esse é o entendimento, esse é o que está na lei, artigo 399, parágrafo 2º do CPP. O juiz que fez a instrução criminal, ele deve proferir o julgamento. A Constituição diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, me parece que isso aqui estaria em conflito. O STJ diz que não, porque isso vai de encontro a uma justiça mais célere. Então, ao invés de se colocar juízes atuando nas varas, contratar em número suficiente, o Estado reconhece a sua incompetência de fazer isso e faz um arranjo dizendo, ó, beleza, eu não tenho condição de botar juízes suficientes, mas onde está muito complicado, eu pego alguns juízes que eu tenho aqui e mando eles irem lá para sentenciar. Aí um juiz faz a instrução e o outro faz a sentença. E o STJ diz que isso não fere o princípio do juízo natural, que isso não fere o princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, parágrafo 2º do CPP. Então, se perguntar isso para a gente na prova, conforme o entendimento do STJ, isso não fere o princípio do juízo natural, isso não fere o princípio da identidade física do juiz,
previsto no artigo 399, parágrafo 2º do CPP. Esse é o entendimento do STJ, ok? Há uma exceção trazida pelo STF. Isso seria, sim, aquela pegadinha monstro. Qual é a exceção? O STF, num determinado julgamento, diz o seguinte, olha, beleza, não fere. Eu posso ter um juiz que faz instrução e no regime de mutirão eu posso ter outros juízes dando a sentença. Exceto se a prova se fundamentar exclusivamente na palavra da vítima. Então, num caso específico, o Supremo teve esse entendimento. Olha, quando a prova se baseia exclusivamente na palavra da vítima, é óbvio que tem que respeitar o princípio da identidade física do juiz. O juiz que ouviu a vítima tem que sentenciar. E aí o STF entendeu que, nesse caso, houve ofensa ao princípio da identidade física do juiz e determinou que fosse feito, então, um novo julgamento pelo juiz que fez a instrução. Nesse caso, não aceitou um juiz de mutirão sentenciar o caso. Agora, em outros casos em que há prova robusta e farta, o STJ entende o seguinte, o STF concorda com ele nesse aspecto, dizendo o seguinte, ó, se a prova é robusta e farta, não precisa sentenciar o mesmo juiz que fez a instrução, porque tem tanta prova que qualquer juiz vai conseguir sentenciar. Agora, se for só a palavra da vítima, não. O STF entende que, nesse caso, o juiz que ouviu a vítima, que teve o tete-a-tete, que fez a instrução criminal, ele deve sentenciar. Ok? Então, mutirão em varas. Em regra, não fere o princípio do juiz natural, não fere o princípio da identidade física do juiz, segundo o STJ. Mas quando a decisão se calcar exclusivamente na palavra da vítima, aí tem que ser o mesmo juiz que fez a instrução, tem que ser o juiz que vai dar a sentença, é o entendimento do STF, nesse sentido aí. E há uma outra questão também correlata a essa, que acontece muito nos tribunais. O tribunal está com pouco desembargador, ao invés de promover, ou o desembargador está velhinho, já está dando muita manutenção, né? Tá igual o jogador do Atlético Mineiro, né? Metade do time no DM, no departamento médico. Aí o que o tribunal faz? Convoca juízes para funcionar como desembargadores, assim, para auxiliar no tribunal. Então, até isso foi parar no Supremo. E aí o Supremo decidiu o seguinte, ó, não viola também o princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido por um desembargador e composto por juízes convocados. Então, eu tenho um desembargador na Câmara e 2 juízes convocados, isso não fere o princípio do juiz natural, segundo o Supremo Tribunal Federal, ok? Atenção, gente, isso aqui são arranjos que a Justiça vai fazendo para poder resolver os problemas, as mazelas dela, e o Supremo dando suporte por trás, dizendo, não, isso aqui está legal, isso aqui está constitucional, e vamos para frente, porque senão a Justiça para. Então, estou trazendo para vocês aqui, porque se tiver uma pegadinha extra plus mais, nós vamos acertar na prova. Bacana? Então, mutirão em varas, convocação de juízes para tribunais, segundo o STJ e STF, pode. Isso é válido. Show! O que mais, Campidelli? O que mais que a gente tem para ver? Um assunto que está muito em voga ainda em termos de exceção, a questão de redistribuição de processos. E aí eu colaciono 2 decisões aí para vocês, dizendo que pode, que é possível a redistribuição de ação penal quando houver criação de nova vara ou especialização de uma vara em determinada matéria, o que constitui, inclusive, competência absoluta. Então, na primeira decisão que vocês viram aí, fala da criação de novas varas. Da segunda, fala da especialização de uma determinada vara numa determinada matéria. Então, aconteceu, por exemplo, no Brasil, a especialização de varas em lavagem de dinheiro. Em Brasília, há pouco tempo, teve a especialização de uma nova vara lá em lavagem de dinheiro. Aí, alguns processos foram redistribuídos, deu um bafafá danado. E aí se decidiu o seguinte, ó, aqueles processos que já tiveram instrução, ficam na vara, os que não tiveram instrução vão para outra vara. Criaram essa limitação no âmbito aí do próprio Tribunal Regional Federal, da primeira região, ok? Então, mas o Supremo, a STJ, entende que isso pode. Redistribuição de processos em razão de criação de novas varas. E em razão também de especialização de varas em determinadas matérias, isso não fere aí o princípio do juiz natural, isso não vai ferir a Constituição, isso pode acontecer, isso é justificado. Bacana? Ufa!
Falamos tanto de princípio da jurisdicionalidade, e eu disse para vocês que a gente ia viajar, a gente viajou para caramba aqui. A gente foi longe. Agora vamos para outra aqui, garantia do sistema acusatório. Garantia do sistema acusatório. Esse princípio da garantia do sistema acusatório, ele deriva do fato de que nós temos na Constituição a separação entre o órgão que acusa e o órgão que julga. Não foi sempre assim. Nós tínhamos a figura do juiz inquisidor. O juiz inquisidor que podia fazer uma série de coisas. Com a Constituição de 88, nós temos aí a consolidação do sistema acusatório, em que o Ministério Público acusa e o Poder Judiciário julga. São separadas essas funções de acusação e de julgamento. Ok? E isso está lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição, que diz que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E aí vocês vão pensar, beleza, entendi. Pelo princípio, pela garantia do sistema acusatório, o órgão acusador é o MP e o judiciário vai só julgar. Mas há uma série de dispositivos que trazem o juiz como ator. Exemplo, artigo 311 do CPP. O artigo 311 do CPP fala da possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Só que lá cria uma exceção. Ele pode decretar a prisão preventiva de ofício apenas na fase de instrução processual. Ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício durante a investigação criminal. É isso que está escrito no artigo 311 do CPP. Então, embora órgão acusador seja um, órgão julgador seja outro, o juiz tem alguns poderes. Por exemplo, o poder de decretar uma prisão preventiva de ofício. Temporária não, porque a temporária é exclusivamente no interesse do inquérito. A temporária da Lei 7.960 de 89, só no interesse do inquérito, e somente mediante representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. Estamos fazendo prova para delegado de polícia federal. Vocês todos serão meus futuros colegas, se Deus quiser. Então prestem muita atenção nesses dois termos. Determinar e requisitar são os dois termos previstos para a autoridade policial. Por exemplo, o artigo 6º do CPP, quando fala de perícia, fala em determinar perícia. A Lei 12.830, saibam ela de cor, nós vamos trabalhar na aula de inquérito melhor, ela fala em requisitar. Então, se vocês escreverem lá na prova de vocês, solicitar perícia, vocês vão perder ponto. É determinar ou requisitar uma perícia. Então, preste atenção nesses dois termos aqui. Então, quando eu digo que é mediante representação da autoridade policial e requerimento do MP, porque também é essa distinção. A autoridade policial representa, porque ela não é parte. O MP requer, porque ele é parte. O MP requer, o assistente de acusação requer algo ao juiz. A autoridade policial representa ao juiz. É o mesmo que o juiz faz. O juiz não requer, o juiz também representa. Se vocês lerem lá o artigo 428 do CPP, que trata do desaforamento, o 427 e 428 trata do desaforamento. O desaforamento pode ser feito mediante requerimento do MP, do assistente de acusação ou do acusado, da defesa. Ou mediante representação do juiz. Está lá no artigo 428 do CPP. O juiz pode representar pelo desaforamento. E por que fala requerimento do MP, do assistente de acusação ou da defesa? E fala a representação do juiz, porque o juiz não é parte. E o mesmo, embora a lei confunda às vezes, o delegado não é parte, então ele não requer. Quem requer é parte, o delegado representa. Então atenção, porque vamos fazer peça. Não vamos fazer peça? Então na peça nós vamos representar por isso ou por aquilo. Ok? O delegado representa. Atenção a esses termos aí. Bacana. Professor, então o juiz pode determinar a prisão preventiva de ofício? Pode, durante a instrução criminal. Ele pode designar durante a investigação preliminar, durante a fase de inquérito? Não, salvo uma exceção, segundo o entendimento da STJ. Há uma exceção. Essa exceção está no artigo 310, inciso 2 do CPP.
Segundo o entendimento da STJ, o juiz não pode determinar a prisão preventiva de ofício durante a fase de investigação criminal, salvo a hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva, do artigo 310, inciso 2 CPP. O STJ entende que é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. Pessoal, mas não está na fase de investigação preliminar? Ainda está na fase de investigação preliminar. O sujeito foi preso, no máximo em 24 horas, o delegado comunica o flagrante. Não deu tempo de oferecer ação penal, nem de receber. Então o juiz pode converter de ofício? Como pode? O STJ faz uma leitura topográfica do CPP, e o artigo 310, inciso 2, ele vem imediatamente antes do artigo 311. E os dois tiveram a redação dada pela mesma lei. Então o STJ entende o seguinte, na reforminha de 2008, o STJ entende o seguinte, o legislador não é tão burro de colocar artigos contraditórios assim. Então, topograficamente colocou, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva e não condiciona a oitiva do Ministério Público, nem a requerimento do Ministério Público, nem a representação da autoridade. Ele pode converter, inclusive ele deve converter se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e não forem suficientes e adequados nenhuma das medidas diversas da prisão. Aquelas do 319. Então é o seguinte, o STJ entende que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de investigação criminal, ressalvada a hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então está lá no artigo 310, recebido o auto de prisão em flagrante, que o delegado deve encaminhar no prazo de 24 horas, o juiz tem que tomar uma de 3 decisões. Relaxar a prisão que foi ilegal, 310, inciso 1, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos não forem suficientes e adequados em uma das medidas diversas da prisão, ou, inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. E o 311 seguinte, ele vem dizendo o seguinte, ficou ruim, né? Seguinte, ele diz o seguinte. Então, e o artigo 311, que é o próximo, ele diz o seguinte, o juiz pode decretar a prisão preventiva se no curso da ação penal ou mediante requerimento MP ou representação da autoridade policial. E aí, obviamente, ele está querendo dizer o seguinte, na fase de investigação preliminar, na fase de inquérito, só mediante requerimento MP ou representação do delegado. Agora, durante a sessão criminal, posso decretar a preventiva de ofício. Ok? Então, o CESP, se perguntar para vocês, e ele pergunta, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ele pergunta... Não, aqui até outra história, mas ele não pergunta. Mas ele costuma perguntar o seguinte, o juiz não pode, na fase de inquérito, decretar a prisão preventiva de ofício. Essa afirmativa é correta. O juiz não pode, na fase de inquérito, decretar a prisão preventiva de ofício. Não pode. Isso está textual no artigo 311. Agora, se o CESP perguntar assim, salvo a hipótese de conversão da prisão em flagrante preventiva, beleza, se ele não perguntar isso, está correto. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de inquérito, só na fase processual, ok? Essa é a verdade, está no 311. Agora, se o CESP perguntar especificamente sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante preventiva, aí vocês vão saber que pode, segundo o entendimento do STJ. Se ele não tocar nesse assunto, mantenham-se só com o que está escrito no artigo 311 do CPP. Ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Não vamos buscar chifre na cabeça de cavalo, não vamos ver coisa onde não tem. Se o CESP perguntar para vocês, eu vou insistir a terceira vez, porque isso tem caído muito, ele tem perguntado muito isso. Se o CESP perguntar para vocês, ou colocar uma afirmativa dizendo o seguinte, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de inquérito policial. Ponto. Verdadeira. Está certo. Se ele não citar a exceção, a gente não vai também colocar essa exceção lá. Na prova fechada a gente não vai colocar. Bacana isso? Entendido? Ninguém erra isso na prova, porque tem caído muito, eu tenho muita preocupação dessa questão cair. Agora, se for numa questão de repente, que ele cria exceção, segundo a STJ, converter a prisão em flagrante em preventiva, pode, de ofício. A STJ diz isso. Tem esse julgado no material que eu disponibilizei para vocês. Então, segundo a STJ, pode. Mas se o CESP não entrar nesse mérito, mantenha com a redação 311, e agora eu falei pela 4ª vez, então vai cair. E se cair isso aí, todo mundo vai acertar. Bacana?
Questão do CESP na tela aí para vocês. Vamos lá. O que o CESP está dizendo aqui? Sobre essa questão aí do sistema acusatório, eu falei que o juiz tem alguns poderes, né? Por exemplo, ele pode decretar prisão preventiva de ofício, se no curso da ação penal. Agora, olha aqui a pegadinha de prova do CESP. Essa questão tem várias pegadinhas, né? A correta é a letra E, que diz o seguinte: o juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado, independentemente de requerimento do MP ou representação do delegado de polícia. Verdadeira. Está lá na lei de lavagem, artigo 4º, caput. O juiz pode decretar essas medidas assecuratórias de ofício ou mediante requerimento do MP ou representação do delegado de polícia. Pode ser de ofício ou pode ser mediante requerimento do MP ou representação do delegado de polícia. Ou seja, ele pode decretar independentemente do requerimento do MP ou representação do delegado. Está correto. Agora a D, onde é que está o erro da D? Olha a D. E quero falar porque isso também tem sido muito perguntado. No caso de colaboração premiada, as proposições do acordo serão formuladas pelo juiz. Não! O juiz não vai formalizar. Ele pode recusar, ele pode fiscalizar se atenderam ali os requisitos legais e a voluntariedade, e ele pode até adequar o acordo. Isso tudo está na Lei 12.850, no artigo 4º, parágrafos 6º, 7º e 8º. Mas ele não vai participar da negociação. O juiz não participa. O juiz homologa. Ele homologa, ele não é obrigado a homologar, porque se não cumprir os requisitos legais, ele pode não aceitar. Ele não é um autômato. Então, ele vai verificar requisitos legais se estão previstos, ele vai verificar a voluntariedade, ele pode, inclusive, ouvir o colaborador, junto com o seu defensor, se ele entender que não está muito claro ali. E o Supremo já fez isso, por exemplo, né, com o colaborador, ouviu o colaborador para ver se era voluntário ou não, já fez isso em alguns casos. Então o juiz pode adequar o acordo, tudo isso está na lei, mas participar do acordo, não. E a letra C e B também trazem questões que eu quero falar. Então a C, acompanhe comigo aí a C. Se o agente acordar com a justiça a colaboração premiada, poderá obter o perdão judicial, mesmo que o acordo ocorra posteriormente à sentença. Não! Se for posterior à sentença, só diminui de metade ou melhora regime. Marcos Valério, por exemplo, saiu na imprensa que ele está negociando um acordo, ele já está sentenciado, ele só reduz de metade ou melhora regime. Ele pode o quê? Sair do regime fechado que está, com 80 anos de pena, e ir para o regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas perdão não, e vai ter que cumprir a pena. Ele pode melhorar o regime, mas perdão judicial não. A pena só diminui da metade, ou melhora o regime, repito mais uma vez. E a letra B, o juiz não poderá determinar por iniciativa própria a alienação antecipada de bens constritos sob a alegação de preservação do valor desses bens. Também mentira, isso está lá no artigo 4º da Lei de Lavagem. Então o juiz, por que isso está aqui então? Porque o juiz tem alguns poderes de ofício que ele pode fazer. Tanto a prisão preventiva, como a gente já falou, durante a instrução criminal, ou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quanto também aqui medidas assecuratórias de bens. O juiz pode tomar essas medidas aqui, o que constitui uma espécie de exceção ao poder acusatório, em que o órgão acusa e o outro julga. O órgão julgador tem alguns poderes. Por exemplo, o juiz tem alguns poderes instrutórios, com base no princípio da verdade real. Ele pode, por exemplo, querer ouvir testemunhas que não foram arroladas nem pela acusação, nem pela defesa. Ele pode fazer isso tendo em vista o princípio da verdade real, que o Supremo já disse que é válido. Não tem problema em fazer isso. Tem muita gente que discute, que fala que não pode. Você pega o Augusto Lopes Júnior, então ele desce o cacete falando que não pode. Mas o STF diz, pode. A testemunha referida durante a instrução, ninguém pede a oitiva dela, o juiz, não, eu quero ouvir essa pessoa. Ele tem esse poder, tendo em vista o princípio da verdade real, ok? Pois bem,